Bom, meu nome é Lucilo Macedo, professor de Processo Penal 2, Faculdade FACIP Cuiabá, né? Vamos iniciar então hoje a turma do quarto semestre matutino, a aula sobre provas. Então vamos lá. Das provas, a nossa matéria hoje, nossa matéria do semestre, né? Então nossa matéria do semestre inicia no artigo 155 do Código de Processo Penal. E nós aí temos um longo caminho, porque quando se fala provas, eu estava conversando agora há pouco com o Gustavo, se fala não só na prova produzida documental, né? O exame produzido. Temos aí um caso que está na mídia, né? Está na mídia aí o caso da Isabelle aqui em Cuiabá. Todo momento temos informações. O que eles estão produzindo são provas, né? A reconstituição do crime ontem é prova, né? As declarações produzidas na fase do inquérito é prova. O exame de corpo de delito que foi produzido na vítima é prova, né? O local da perícia dos vestígios no local da casa é prova, né? Então tudo isso são provas que são apresentadas, né? Que são apresentadas nos autos e que começam no artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? Mas, porém, antes, é importante que saibamos reconhecer alguns pontos acerca das provas. Eu até enviei para vocês aí um conteúdo, né, só para definir o que seria importante da nossa análise, né? Então, é importante observarmos isso aí. Dá uma olhadinha comigo, então, para que vocês possam acompanhar uma sequência, então, da aula. Então, quando eu falo prova, eu estou dizendo, então, buscar o quê? Buscar a prova, né, para que ela seja apresentada nos autos. Quando uma prova é produzida nos autos, né, quando uma prova ela é produzida nos autos, ela serve para todas as partes, tanto para a acusação quanto para a defesa. Então, uma prova ela não serve exclusivamente para aquele que apresentou a prova. Agora vamos lá. De quem nós estamos falando em processo penal, na seara penal? De quem é a prova? Ou seja, quem deve produzir a prova? Então, para isso, preciso que vocês tenham ao seu lado o nosso Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, né? Nós estamos iniciando no artigo 155 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, ele demonstra quem é que deve produzir a prova. Então, vocês vão acompanhar comigo o artigo 156, 156 do Código de Processo Penal. Ele traz, então, quem deve apresentar a prova. Então, está lá no 156, caput o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz: 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada e as provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida. 156, inciso 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Vamos começar. O que significa o artigo 156 do Código de Processo Penal, determinando a prova incumbe a quem alegar, ok? Incumbe a quem acusar, ou seja, quando alguém, então, alega, o Ministério Público, quando oferece uma denúncia, cabe a ele, Ministério Público, provar o teor daquela denúncia, ou seja, que aquele crime, ele ocorreu. Então, cabe ao Ministério Público demonstrar nos autos elementos suficientes com capacidade para sustentar um decreto condenatório. Percebam que ele traz algumas exceções. Que o juiz pode produzir prova de ofício. Aí você vai me perguntar, professor, o juiz pode produzir prova de ofício? Pode. Porque aqui no Código de Processo Penal vigora o chamado princípio do livre convencimento motivado. O que é, professor, o princípio do livre convencimento motivado? Ora, a prova não é endereçada para o juiz? Sim.
Não é o juiz que vai interpretar o que a acusação produziu e o que a defesa produziu? Sim. Então, se é o juiz que vai interpretar, se ele não estar ou não estiver satisfeito com as provas produzidas nos autos, ele pode produzir outra prova. Ele pode, por sinal, trazer um outro elemento, porque ele precisa estar convicto para poder proferir uma sentença condenatória. Tanto é que, se o juiz não estiver convicto, ele tem que absolver. Na dúvida, indúbio pro réu. Na falta de elementos probatórios para sustentar uma sentença condenatória, ele deve absolver. Então, se a dúvida não pode pairar, né? A dúvida não pode pairar para um magistrado. Então, por isso o magistrado pode produzir a prova. Então, eu estou começando, eu pulei o 155, fiquem tranquilos, é proposital, para demonstrar, então, que a alegação da prova incumbe, então, né, a quem a fizer. É você, Ministério Público, que está dizendo que eu, Lucilo, pratiquei um furto? Sim. Então, você vai ter que trazer elementos aos autos que demonstrem a prática do crime que eu pratiquei. Porém, enquanto magistrado, eu posso perfeitamente buscar prova de ofício. Veja, ele traz no inciso 1, antes de iniciar a ação penal. E eu quero conversar com vocês, eu não quero dúvida aqui. Eu não posso ter dúvida aqui. Professor, o que significa isso? Antes de iniciar a ação penal. Colegas, nós estamos falando na fase do inquérito policial. Ou seja, você tem que entender 2 pontos aí. A doutrina duela aí em relação a isso aqui. Alguns falam que a ação penal nasce com o oferecimento da denúncia-crime. O que é denúncia-crime? É a petição inicial ofertada pelo nobre representante do Ministério Público. Não é denúncia em delegacia de polícia. Está no artigo 41 do Código de Processo Penal. O que deve conter a denúncia? E nós vamos voltar lá no 41. Vocês vão voltar comigo no 41. O que deve conter em uma denúncia crime do Ministério Público? Comigo. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, colegas, estamos diante de uma situação aqui onde o Ministério Público deve inserir na sua denúncia. Se, porventura, não existir na denúncia crime esses elementos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, essa denúncia não pode ser recebida. O juiz não recebe a denúncia. Então, voltando um pouquinho. Colegas, é muito diferente essa aula de processo penal da aula de direito penal, tá? É uma aula prática. Então, o juiz pode produzir a prova porque é ele que decide, princípio do livre convencimento. Livre convencimento. Antes de iniciar a ação penal, parte da doutrina entende que é com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Outra parte da doutrina entende que a ação penal, contraditório, nasce com o recebimento da denúncia pelo juiz. Então, deixemos aí bem claro. Uma nasce com o oferecimento e a outra com o recebimento da denúncia pelo juiz. Quem recebe a denúncia é sempre o juiz. Tudo bem? Tranquilo esse ponto? Maravilha? Jóia. Tá. Professor, então a prova, então, quem fizer vai alegar. Mas e aí, professor? Eu que estou sendo acusado de produzir, de ter praticado aquele furto, eu não posso me defender? Claro que você pode se defender. É óbvio que você pode se defender. Tanto é, colegas, que em matéria penal, ninguém pode ser condenado sem que uma defesa seja apresentada. Ninguém. Então, mesmo que seja, então, intimado por edital, mas se não tiver uma defesa apresentada, ele não pode, então, sofrer uma sentença.
Tá? Eu vou chegar nesse ponto com vocês aí, tem uma exceção, mas não é o momento de falar agora, né? Momento de amadurecer primeiro o sistema probatório, depois conversar um pouquinho com vocês acerca desse artigo, que é o artigo 366 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Vamos mais. Bom, então, essa prova, então, ela deve ser entendida como atividade probatória, né? Ele é um ato, ele é um ato formado por uma complexidade, né, de situações inseridas no ordenamento jurídico, né? No Código de Processo Penal não será admitida a prova ilícita por derivação, a prova ilegítima. Falaremos um pouquinho isso logo a mais, né? Então, a prova, ela deve funcionar, então, a prova funciona, então, como um resultado, né? A prova, então, funciona como um resultado. Vamos prosseguir. Bom, prosseguindo em relação às provas, eu preciso, então, analisar a prova, então, como resultado, e quando eu falo a prova enquanto resultado, eu preciso entender, né, que é a situação fática que é formulada dentro do processo. Maravilha. Ou seja, eu preciso, então, demonstrar através da análise de instrumentos que são apresentados nos autos, né, a verdade. Então, eu preciso que esses elementos estejam produzidos nos autos. Interessante, colegas, observar que quando uma prova ela é apresentada, né, quando uma prova ela é apresentada no processo, né? Então, quando uma prova ela é apresentada no processo, é importante que eu tenha uma coisa na minha cabeça. Uma prova que é produzida dentro do processo penal, ela serve tanto para a acusação quanto para a defesa. Então, se foi a acusação que produziu aquela prova, ela vai servir para a defesa. Ela vai servir para que o magistrado, então, possa estar convencido para uma possível sentença condenatória, tá? Os colegas que estão chegando agora, o processo penal 2, ele inicia no artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? Já vimos que o artigo 156 determina que a prova deverá ser produzida por aquele que a fizer, por aquele que imputar, né? Ele que vai produzir a prova, porém essa prova pode ser produzida também de ofício, uma vez pelo juiz, uma vez que é o juiz, então, que decide, né? Princípio do livre convencimento. E tem que ser um princípio do livre convencimento motivado. Ou seja, o magistrado deverá motivar a sua decisão final, seja para condenar, seja para absolver, tá? É importante que a prova, né, ela deriva do latim probatio, né? E probatio significa verificação, né? Exame, argumentos, né? Confirmação. Então, prova deriva, então, do termo latinizado, do termo latim, probatio, né? Inspeção, exame, tá? Bom, nós vimos, então, que essa prova, então, ela é destinatária a quem julga. Uma sentença condenatória, ela é proferida, então, pelo magistrado. Então, a quem vai interessar a prova? Ao juiz, né? Agora vem a pergunta: quem é que pode produzir essa prova? A quem incumbe ou a quem pode estar produzindo essa prova? De que maneiras essas provas podem ser apresentadas? Bom, eu tenho inúmeras provas apresentadas. Nós vamos falar algumas, né, só a título inicial e depois aprofundar cada uma dessas provas. Primeiro, essa prova pode ser produzida pela vítima? Pode. É a prova produzida pela vítima. Essa prova pode ser produzida pelas testemunhas? Pode. É a prova testemunhal. Essa prova pode ser produzida pelos peritos? Pode. É a prova pericial. Essa prova pode ser produzida por documentos? Pode. É a prova documental. Essa prova pode ser produzida por exames? Pode, né? Sem dúvida nenhuma. Essa prova pode ser produzida por uma confissão? Pode. Essa prova pode ser produzida através de um exame de necrópsia, um exame grafotécnico? Pode. Essa prova pode ser produzida por uma confissão em juízo? Pode. Mas a confissão não pode ser o único elemento. O único elemento. Eu estou confessando. Você vai ser condenado? Não. Ela não é o único elemento. Ela precisa de outros elementos
para que possa então ser utilizada também como prova. Então, quando eu falo de sujeito de prova, eu tenho aí inúmeras situações. Porém, eu devo entender o que significa a fonte de prova, né? Na verdade, eu tenho uma divergênciazinha aí, tem dois significados. O primeiro que fala que fonte de prova deve ser entendido como todo fato, ou aquilo que indica um fato, ou afirma que necessita de prova. Um grande exemplo que nós temos é a denúncia, né, do Ministério Público. No outro momento, eu tenho outro significado, tanto é que é do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, em que fonte de prova deve ser entendido como a fonte de provas que deve ser entendido como as pessoas ou coisas, né, que se pode conseguir a prova. Uma prova só é conseguida através de pessoas ou de coisas, né? Uma prova não tem como ser conseguida, auferida, trazida, né, aos autos de outra forma. Maravilha? Vamos mais. Ainda falando prova, de que forma essa prova pode ser formalizada dentro do processo, né? Bom, já vimos que é oral, já vimos que é testemunhal, já vimos que é documental, né? Mas também ela pode acontecer através de uma apreensão do objeto do delito. Por exemplo, a apreensão da arma, a apreensão da faca, a apreensão da corda, a apreensão do fio, a apreensão daquele pé de cabra que foi utilizado para o arrombamento, né? Enfim, a apreensão do material que foi utilizado para a prática do estupro. Todo esse material, ele deve obrigatoriamente ser trazido aos autos. E aí, eu preciso de mais uma vez a atenção de vocês. Peço para que todos os colegas estejam ao lado, o Código de Processo Penal. Sabe por quê? Porque eu vou mostrando onde está. Então, mais uma vez, eu preciso demonstrar para vocês que quando o crime deixar vestígio, deixou elementos, a prova do exame de corpo de delito, ela é obrigatória. Me acompanhem, por gentileza. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Ele diz assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Professor, vai com calma aí. Então, tem um crime, tem que fazer exame de corpo de delito. Tem. Diretamente na coisa, ou diretamente no corpo. Quando eu falo coisa, pode ser numa janela, né? Exame de corpo de delito é corpo humano ou corpo objeto. Direto é esse exame. Agora, indireto, eu posso trazer o exemplo de uma pessoa que sofreu golpes de facas ou sofreu lesões, foi às pressas para o pronto-socorro, né? Lá foi medicada e não passou, então, pelo exame de corpo de delito. O que é o exame de corpo de delito indireto? Eu utilizo esse prontuário médico, utilizado lá no pronto-socorro, e em cima desse prontuário, eu vou, então, elaborar um exame de corpo de delito indireto, porque não foi eu que fiz essa primeira análise. Com um golpe de faca, ele foi suturado. Então, como ele foi suturado, eu não sei se foi faca, né? Que tamanho foi, a profundidade, a espessura, as bordas. Então, esse exame de corpo de delito, ele é indireto. Vocês podem me perguntar, professor, autuar. Quer dizer que o crime que deixa vestígio, o exame de corpo de delito, ele é obrigatório. Ele é indispensável. É isso mesmo, eu falei isso mesmo. Agora vocês podem me perguntar, professor, o goleiro Bruno, do Flamengo, ele foi condenado, o goleiro Bruno, do Flamengo, foi condenado, e o corpo da suposta vítima, né? Então o goleiro Bruno foi condenado e não foi realizado o exame de corpo de delito porque não foi encontrado, então, o corpo da Elísia Samúdio.
Professor, como é que ele foi condenado? Sendo que nós acabamos de estudar agora no artigo 158 do Código de Processo Penal que eu preciso realizar que ele é indispensável. Eu tinha mencionado com vocês na aula passada, mas agora eu preciso mostrar onde está. Acompanhem comigo o teor do artigo 167. Por favor, eu preciso do Código de Processo Penal do lado de vocês. O artigo 167 do Código de Processo Penal, ele assim determina: não sendo possível, 167 do Código de Processo Penal assim determina: não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Professor, você leu deverá? Não. Eu li poderá. Ou seja, pode ou não. Sim ou não. Então, o professor teve prova testemunhal no goleiro Bruno? Teve. Então, não teve como ser feito o exame de corpo de delito, porque o corpo não foi encontrado. Eles, então, utilizaram a prova testemunhal do primo do goleiro, enfim, outros elementos de provas testemunhais, para que esta prova pudesse ser suprida. Para que essa prova pudesse, então, ser suprida. É por isso que o goleiro Bruno foi condenado e cumpriu sua pena. Tudo bem, colegas? Entenderam aqui? Tranquilos? Alguma pergunta? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Aqui não tem cerimônia. Aqui é como se estivéssemos em sala de aula. Você interrompe, faz a pergunta, eu paro e você faz a sua pergunta. Não tem problema algum, tá? Aqui não tem cerimônia de pergunta só ao final, não. Me interrompam a qualquer momento, tá? Eu não gosto de aula que tenha limites para fazer pergunta. Respeito os professores que utilizam esta didática. Eu não gosto, eu gosto de ser interrompido para esclarecer dúvida que pode ser dúvida também de outros colegas. E a aula fica dinâmica, eu posso trazer outros elementos. Tudo bem? Então, um compromisso? Me interrompa a qualquer momento? Beleza. Bom, vamos mais. Ora, se a prova, então, ela deve ser produzida nos autos, e ela, então, ela serve para a convicção do juiz, né? Ou seja, vigora no Código de Processo Penal, na legislação processual penal, o princípio da liberdade das provas. Ou seja, as provas podem ser apresentadas. Elas podem ser apresentadas. Uma defesa intimada, ela deve apresentar prova? É uma faculdade que lhe assiste a apresentar uma prova. Porque não vigora no Código de Processo Penal o princípio da taxatividade, né? O princípio da taxatividade não vigora no Código de Processo Penal. Ou seja, a prova é taxativa. Não. Aqui vigora, na verdade, o princípio da liberdade das provas. Tá ok? Então vamos lá. Professora, tem uma dúvida da colega do bate-papo. Pode falar. Ah, tá. Sobre esse caso que está acontecendo aqui em Cuiabá, da menina que foi baleada na cabeça. Vamos lá. A colega está perguntando, a colega ali está perguntando sobre essa situação aqui de Cuiabá. Como que está sendo utilizado isso? Vamos só entender uma coisa. Nessa situação específica, eu tenho duas hipóteses que devem ser observadas. Uma é da prática de um ato infracional da garota que teria ou não efetuado o disparo, acidental ou não. Uma outra hipótese é o crime praticado pelo pai desta garota em face de possuir em sua residência armas sem a devida autorização, violando dispositivos do Estatuto do Desarmamento. Ali foi feito ontem, né, uma reconstituição. Essa reconstituição, ela tem previsão no Código de Processo Penal. Eles estão querendo descobrir quem foi que atirou. Se foi a garota, se foi o pai, se foi alguém, se foi acidental, se não foi. Então, a reconstituição, ela serve para isso. Só um dado importante. Você pode me perguntar, professor Lucilo, mas por que a menina que atirou,
ela não estava presente. Ah, mas é porque ela apresentou um laudo. Tá. Mesmo se ela não tivesse apresentado um laudo, né? É importante observar isso. O Código de Processo Penal, que lá, no caso dela, é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Uma pessoa que pratica um delito, ela não é obrigada a participar de uma reconstituição do crime, tá? Ela não é obrigada a participar. Ela pode ser convidada, ela pode querer participar, porém, ela também pode se recusar. Isto é elemento de prova. Não sou eu que estou dizendo, a imprensa noticia a todo momento, inclusive que quando a perícia chegou na residência, o local tinha sido alterado. Eu não posso alterar o local de onde aconteceu um delito, porque os peritos precisam chegar até aquele local porque eles precisam entender a dinâmica dos fatos. E o perito demonstra isso em seu laudo. Percebam que como esse laudo foi conclusivo. Como esse laudo foi conclusivo, né? Como é que esse laudo foi conclusivo? Uma vez que... Espera só um pouquinho aqui, colegas. Perdão que simplesmente apareceu uma propaganda na minha tela aqui. Então veja como esse laudo foi importante, que ele trouxe a trajetória do disparo. Se ele foi retilíneo, em linha reta, ou se ele foi, na verdade, o inverso. Ele teve, então, esse tiro com entrada e saída em ponto superior. Isso para demonstrar claramente se o disparo foi a queima-roupa, se teve pólvora, né? Pólvora nas mãos, né? Chamuscamento na face. O chamuscamento, por exemplo, ele é utilizado para demonstrar que o disparo foi a queima-roupa. Então, tudo isso são provas. E essa prova não vai só interessar para a acusação. Essa prova vai interessar também para a defesa. Vocês percebam que o advogado de defesa, no Fantástico, falou, peraí, mas é que a altura do ombro tem 1,38 m. A altura do disparo foi 1,44 m ou 1,43 m. O que eles estão trazendo nos autos? Elementos de prova. Tá? Tudo isso são provas produzidas. E agora, nós vamos começar o seguinte. Acompanhem comigo o artigo 155 do Código de Processo Penal. Porque nós fizemos na aula passada um retorno inquérito policial. Professor, porque lá no inquérito eu tenho elementos probatórios produzidos ali. Alguns, eles vão servir para ação penal, para o contraditório. Acontece que o inquérito, nós vimos na aula passada, ele serve de elemento para formar, então, a convicção também do Ministério Público, do promotor, para que ele possa, então, oferecer uma denúncia-crime. Então, o inquérito serve para que possa ser produzido nele elementos para que o promotor de justiça possa oferecer uma denúncia. Então, vamos lá no artigo 155, agora com maior riqueza de detalhes. Não vimos que aqui vigora o princípio do livre convencimento do magistrado? Vimos, professor? Pois é, olha lá o 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. 2 momentos. Antes, inquérito inquisitivo, posterior, fase judicial. Depois da ação penal, durante a ação penal. Então, logo aqui de cara, o juiz vai decidir de acordo com aquilo que foi produzido no contraditório, ou seja, lá na ação penal, lá no contraditório judicial, porque falou a acusação, fala a defesa, em igualdade de prazos, paridade de armas. Na ação penal não tem prazo distinto para o Ministério Público e para a defesa. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida no contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente, por favor, marca texto, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Para um pouquinho. Quer dizer que o juiz não pode condenar com base naquilo que foi produzido somente no inquérito policial. É isso mesmo. Só que ele traz uma vírgula, eu ressaltei isso na aula passada, eu preciso reforçar. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, que são consideradas, então, exceções. Que são consideradas, então, exceções. Então, vamos entender. Professor, o que seria uma prova cautelar? Uma prova urgente. Uma prova urgente. Ela foi produzida lá no inquérito. E a vítima morreu. Foi ouvida no hospital pelo delegado e ela morreu. Urgente. Cautelar. O juiz pode fundamentar se for isso? Pode. O que é uma prova produzida no inquérito não repetível? Não repetível, eu quero que vocês entendam. É que não há necessidade de uma repetição no contraditório judicial. Por exemplo, já não foi feito o exame de corpo de delito? Já não foi feito o laudo de lesões corporais? Pois é. Vai fazer de novo para quê? Se já foi feito o laudo de lesões corporais lá no inquérito, já constatou onde foram as lesões, vai fazer de novo para quê? Já foi feito o exame de corpo de delito, vai fazer de novo para quê? Já foi feita a reconstituição, vai fazer de novo para quê? Então, isso é não repetível. Não preciso produzir novamente. Vamos mais. E ele traz, por último, a prova antecipada. O que é uma prova antecipada? É aquela prova que, se você não realizar naquele momento, ela vai se perder. Eu antecipo. Ou seja, eu precisaria ouvir aquela testemunha, aquela pessoa, fazer aquela perícia naquele local, porque eu descobri que a pessoa ia destruir o local, ia vender o patrimônio, ia vender aqueles objetos, ou ia fugir do país no seu aviãozinho. Eu antecipo e já produzo essa prova no inquérito. O juiz pode fundamentar nessa prova. Ou seja, pode fundamentar porque ela deve ser considerada como exceções. Então, se perguntarem para vocês, um dia na vida de vocês, quais são as exceções em que o magistrado poderá utilizar para sustentar um decreto condenatório de uma prova que foi produzida no inquérito? Você vai dizer, são três exceções. Prova cautelar, prova não repetível e prova, então, antecipada. E vai sair para o abraço, porque você vai acertar essa questão. Tranquilos? Maravilha? Conseguiram compreender legal esse tipo de prova? Isso é a base. Para se entender o sistema probatório, o primeiro passo é compreender o artigo 155 e 156 do Código de Processo Penal. Tranquilos? Tá. Vamos mais. Professor, eu tenho várias espécies de provas. Eu até mandei no materialzinho para vocês aí. Várias espécies de provas, né? Então, essas várias espécies de provas, isso é uma classificação da doutrina. É uma classificação da doutrina. Eu gostaria de perguntar para os colegas nesse momento se existe alguma dúvida em relação até este momento da aula. Por favor, seja o conteúdo anterior, seja agora, eu volto lá e explico novamente, né? Feio é você desligar essa aula de hoje, do dia 19 de agosto, com dúvida, né? Isso é feio. Você ficar com dúvida, o professor aqui perguntando para você, colega de vocês aqui, nós somos colegas, nós somos sonhadores da mesma profissão, né? Alguma dúvida, colegas? Nenhuma? Não? Nenhuma dúvida? Tranquilos até aqui? De verdade? Então, beleza. É o seguinte,
Eu na próxima aula, eu disse para a colega, eu vou encaminhar para vocês uma aula gravada, encaminhar para vocês, eu faço isso aí no máximo aí até amanhã, envio a aula gravada que era para ter sido realizada até 24 horas antes da reunião. Eu pedi desculpas a vocês, foi em virtude da situação que eu estou na FACIP sem me auxiliar, eu estou sozinho, fazendo muita adequação, está muito corrido, mas eu encaminho uma aula gravada para vocês aí, falando sobre as espécies, né? Sobre as espécies de provas, dando sequência à aula de hoje e também a questão. Na próxima semana isso já vai estar com vocês com antecedência, inclusive no portal. Tudo bem? Tranquilos aqui? Beleza? Joia? Então, eu encerro então essa aula de hoje, disponibilizando para vocês aí este material via portal na próxima aula. Teremos uma reunião hoje com a direção acadêmica, né? Alguma novidade em relação, são várias indagações que os líderes já me fizeram, teremos uma reunião com a direção acadêmica, qualquer situação eu informo